do canal do Caminho de Sete Lagoas. Estamos aqui mais uma noite para bater um papo aqui com o nosso amigo Tasso. Como é que tá? Beleza? Antes de nós começarmos, peço que você se inscreva no canal, aperte o botão das notificações e já dá uma curtida aí para o nosso canal, tá bom? Vai ajudar muito o nosso trabalho. O assunto de hoje que nós vamos tratar é sobre jejum. É uma dúvida que foi colocada aqui no nosso canal e nós vamos tratar sobre esse assunto, que é um assunto muito interessante, né, Tasso? Sim. E para já nós começarmos, Tasso, o jejum de hoje, que as pessoas fazem de ficar sem comer, ficar com alguma abstinência de alguma coisa, é o jejum correto? Outra coisa também que a gente vê muito, Tasso, é com relação às pessoas ficam de jejum querendo algo de Deus, fazendo alguma troca, Uma barganha. algum tipo de barganha. A pessoa fica sem comer, fica às vezes sem tomar até mesmo, né, algum líquido, e ficam durante dias. E hoje, esse jejum é o correto? O Senhor pede isso para nós? Como nós devemos tratar esse assunto do jejum? Boa noite, Emerson, né? Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos aí que estão acompanhando mais um vídeo aí no canal do Caminho. Agradeço a vocês que têm acompanhado, vocês que têm deixado as perguntas, sugestões, não só no canal, mas também durante as reuniões do Caminho da Graça Sete Lagoas. Bom, Emerson, o que acontece é o seguinte: quando nós vamos analisar a Escritura, nós vimos duas situações. Nós vimos a situação do jejum que as pessoas faziam, tanto no Antigo, tanto no Novo Testamento e nos dias atuais, que é o hábito da pessoa ficar sem comer ou sem ingerir algo, né, que nós temos acompanhado nos dias de hoje. E também nós vimos na Escritura um jejum que Deus pede, né? Então eu não poderia falar que Deus não pede jejum, pois Ele pede sim um jejum. Só que não necessariamente talvez é o jejum que nós fazemos. Você entende? Inclusive nós vimos ao longo do tempo, acompanhando a história do Novo e do Antigo Testamento, nós vimos diversas situações onde uma população, uma pessoa específica, um personagem histórico específico, ficou sem comer ou ficou sem beber, né? E no Antigo Testamento ainda tinha a situação da pessoa se cobrir com pano de saco, com cinzas, né? Tudo isso para chamar a atenção de Deus, né? Esse é o jejum da pessoa humana. Então nós temos que separar essas duas coisas. Tem o jejum que a pessoa realiza por conta dela e tem o jejum que Deus pede. Entendi. Tasso, aquelas versões que a gente vê ali no Velho Testamento de algumas pessoas que fizeram jejuns. Talvez o mais conhecido aí foi o jejum que Daniel fez, né? Uhum. Esses jejuns que foram feitos no Velho Testamento são jejuns que nós devemos fazer também? Serve para a nova consciência do Evangelho hoje? Ou foi só uma coisa que foi um determinado momento, uma determinada época, uma consciência diferente do que é do Evangelho hoje? Como nós devemos observar essa questão dos jejuns que foram feitos no Velho Testamento? Por que eu faço essa pergunta? Porque essas histórias que acontecem no Velho Testamento são usadas para confirmar os jejuns que são feitos hoje. Deve ser observado, ou essa consciência nova do Novo Testamento já não é mais aquela desses jejuns do passado? Sim, até mesmo para nós termos um entendimento completo, mas completo mesmo dessa situação do jejum, eu quero citar 4 exemplos de jejuns que aconteceram no Antigo Testamento, né? Vamos supor assim. E um jejum que aconteceu no Novo Testamento. E isso eu falo jejum que partiu da pessoa humana, para nós entendermos como foi. O primeiro jejum instituído, assim, que a gente vê na Escritura, lógico, eu não quero entrar, Emerson, no mérito da cultura judaica, né, dos jejuns que eles fazem hoje, o histórico daquilo, não.
Eu vou me atentar apenas o que está lá na Escritura. Pronto. Um jejum que nós vimos que foi instituído, né, até como uma data comemorativa que nós acompanhamos no Antigo Testamento, é o caso da rainha Esté. O que aconteceu? Só brevemente para dar um parecer para vocês daquela história. No reino lá do rei Artaxerxes, né, que era o rei Assuero, ele teve uma briga lá com a esposa dele, a Vasti, porque ela não foi na presença dele quando ele chamou. E aí ele, por birra, né, ele mandou apresentar as mulheres mais formosas, que ele escolheu uma para colocar no lugar de rainha. E uma dessas mulheres era Esté, que ela era prima, né, do Mordecai, apesar que ela foi adotada para ele como filha. Porque quando eles vieram lá de Judá, e apesar que eles eram da família de Benjamim, né, eles vieram do reino de Judá, como nós sabemos, o reino de Judá compunha-se de duas tribos, né, que era a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. E eles eram benjaminitas. E ela perdeu os pais na guerra, né, ou em alguma outra situação. Ela não tinha os pais mais. E esse Mordecai, ele adotou ela, né, e ela era filha do tio dele, ou seja, ela era prima dele. Ele adotou ela como filha. E aí ele levou ela para o reino. Só que ali naquela época eles escondiam essa identidade judaica. E quando a Esther ela apareceu na presença do rei Assuero, ele teve uma queda por ela. Tanto que ele a colocou num lugar muito sublime dentro do reino. E acontece que tinha um cara, um Ramã, que ele era contra o pessoal ele era contra os judeus. Por ciúme, por inveja. E ele elaborou um decreto, né, bajulando muito o Assuero, para estar matando, dizimando todos os judeus. Não só ali daquele reino, mas de todas as províncias. E aí o Mordecai foi até Esther, pediu ela para estar intercedendo ao Assuero para que isso não acontecesse. E ela fez. Só que ela tinha um temor muito grande, que naquela época os reis tinham um poder realmente muito grande da vida e da morte da pessoa. Você entende? E quando o rei estava na sala lá do trono, não era qualquer um que podia chegar. Então a Esther pediu que declarasse para todos os judeus que eles fizessem um jejum, tipo assim, para dar uma força, né, um jejum, até que ela fosse na presença do rei. E quando a pessoa vai na presença do rei, se o rei abaixa ou mostra a pessoa o cetro, quer dizer que ele concordou com a presença da pessoa. Se ele não fizer isso, a pessoa já recebe uma pena de morte na hora. E aí quando ele chegou, ele inclinou o cetro para ela. Aí a pergunta, foi por causa do jejum dos judeus que esse rei inclinou o cetro para ela? Ou como o histórico todo da narrativa vem falando que ele já tinha queda por ela? Tanto que ele colocou ela naquela posição. Sim, verdade. Né? Então, depende do ponto de vista. Você vai ver o copo meio vazio, meio cheio. A visão deles, aquele jejum ajudou tal, e ela foi lá, conseguiu falar com o rei. Aí teve um processo inteiro, porque a Esther, quando ela estava lá dentro do reino, ela conseguiu descobrir uma conspiração que era para matar esse rei, junto com o tio dela, Mordecai. E aí o Assuero lembrou disso, honrou Mordecai e enforcou o Ramã na própria forca que ele tinha feito para enforcar esse judeu. E aí o que acontece na história? Os judeus mataram pelo menos 75 mil das pessoas que queriam matar eles antes. Entendeu? E aí, como eles tiveram livramento, aquela questão toda, eles instituíram que no 14º e no 15º dia do 12º mês, que é o deus de Adar, que eles faziam festas do dia 14 ao dia 15 e depois faziam um jejum por causa disso. E isso foi colocado, literalmente escrito no livro de Esther, que eram para os judeus estarem passando isso de geração por geração. Então aquele é um primeiro jejum instituído. Quem pediu? Esther. Pediu para eles fazerem isso. É uma situação. O segundo jejum que nós vimos aí, importantíssimo, foi um jejum que Davi fez. E como nós sabemos, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Todo mundo sabe a história, Davi lá com Batseba, que ele adulterou com Batseba, aí ela engravidou, o filho ficou muito doente. E quando o filho estava morrendo, Davi se humilhou, ele pedindo a Deus perdão para que salvasse a vida do filho e não comeu nada, fez um jejum. Entendeu? Ele fez o jejum. E aí, durante dias e dias sem comer, até que um dia o filho dele morreu. Tanto que o pessoal ia tanto bajular Davi para ele comer, se alimentar, que eles ficaram com medo de dar notícia a Davi que o menino tinha morrido. Só que Davi percebeu que eles estavam cochichando, né, lá entre eles, e falou, o menino está morto? Eles estão.
Aí ele já saiu, foi lá e banqueteou-se todo. Fez aquele banquete e comeu. O povo perguntou, mas quando seu filho estava lutando para a vida, você não estava jejuando para ele viver? Agora que ele morreu, você vai comer? Aí ele, enquanto ele estava vivo, ainda tinha motivo para jejuar, ué. Agora que ele já morreu, o que eu posso fazer? A única coisa que eu posso fazer é me juntar a ele. Entendeu? Mas eu não posso trazer ele de volta. Então Davi viu que o jejum que ele fez não teve o efeito, o significado que ele esperava. Eu falo jejum de ficar sem comer. E outra situação que o próprio Davi cita no Salmo 69, que quando jejuava, ele já começava a ter um conflito interno entre ele. Entendeu? No Salmo 69, no versículo 9. Que criava uma afronta interna dentro dele quando ele fazia o jejum. Um outro jejum, Emerson, também citado no Antigo Testamento, é o jejum de Daniel. Certo? Daniel, quando ele estava orando e a resposta não chegava, ele orou e jejuou até que a resposta veio pelo anjo, até aquela história, né? E ele recebeu a resposta. Ele jejuou, fez as orações, fez as súplicas e recebeu uma resposta. Um outro exemplo de jejum que eu quero dar é do rei Manassés. Para quem não sabe, o rei Manassés foi um rei, né, lá de Israel, e ele deu ouvidos a deuses estranhos, começou a construir templos para outros deuses. Ele sacrificou filhos dele mesmo para Moloque, que aí era uma grande abominação que foi feito, né? E fez inúmeras, e tinha muito sangue na mão dele, matou muitas pessoas, o rei Manassés. Só que quando ele foi para o cativeiro, para a Babilônia, durante o cativeiro, ele orou a Deus, né? E Deus se compadeceu dele. Mas aí vem Thalisson, ele orou, Deus compadeceu dele. Onde que está o jejum nessa história? Aí eu já te falo. Aí nós vamos para o jejum, que eu quero citar, do Novo Testamento. Que foi quando o Cornélio, né, o primeiro gentio, que eles falam se converter, na verdade não foi, né? Até eu pensava nessa história, mas não foi. O centurião. Jesus falou que não tinha uma fé igual a do centurião em toda. Sim. E Cornélio, mas assim, depois do processo da morte de Jesus, Cornélio, né, como um dos primeiros gentios a se converter. E fala que Deus manda o anjo falar com Pedro que as orações e as esmolas que ele estava dando aos pobres chegaram até ele. Tarso, mas aonde vem a palavra jejum? Tanto na parte do Cornélio e quanto na parte do rei Manassés. Aí é aquela questão da gente saber separar. Qual que é o jejum que agrada a Deus e qual é o jejum que não agrade a Deus, mas que não foi ele que pediu. Você está entendendo? Que não causa efeito, né? Isso. Você falando aí, é muito interessante sobre esses jejuns que tiveram, né? Mas para os dias de hoje, qual realmente é o jejum que Deus pede para nós, né? E uma coisa interessante que o Senhor Jesus fala é que quando for jejuar, né, é para você colocar a sua melhor roupa, né? Você tá com o seu melhor semblante. É uma coisa também que você vê também hoje quando as pessoas jejuam, algumas querem demonstrar que estão fazendo aquilo, demonstrar que estão fazendo aquele sacrifício. A pessoa fica com um semblante caído, né? Triste. Parece que realmente está sofrendo algo, mas você percebe que Jesus falou o contrário, né? Sim. Então, Tarso, pela consciência de hoje em Jesus, qual que é o jejum de Jesus mesmo? Emerson, foi muito prudente essa pergunta, porque vai responder os exemplos de jejum que eu acabei de colocar aqui. Eu dei o jejum da rainha Esté, o exemplo. Eu dei o exemplo do jejum que o rei Davi fez. Eu dei o exemplo do jejum que Daniel fez. Dei o exemplo do jejum que Manassés fez, embora não apareceu a palavra jejum, e do Cornélio no Novo Testamento. E o que você colocou é muito importante. Mas para nós chegarmos lá, nós temos que dar um contextozinho. Qual que é o contexto? Você disse muito bem aí que na época de Jesus eles
se colocavam, né, mostravam para as pessoas que estavam fazendo jejum. O que acontece, Emerson, que vai dar a resposta definitiva para essa questão, para nós entendermos, o primeiro exemplo que nós temos é lá com o pessoal de Betel. O que acontece? Todo mundo sabe, quando o reino foi dividido, o templo ficava em Jerusalém, né? E quem foi para o reino de Israel, né, te colocaram altares e fizeram sacrifícios, né, para o Deus de Israel em Betel e em Gilgal. O pessoal de Betel, sacerdotes, não sei quem estava tomando conta de lá, resolveu ir até no templo de Jerusalém fazer algumas perguntas para os sacerdotes. Olha, sacerdotes, nós temos que jejuar, continuar jejuando, como nós já vimos jejuando no 5º e no 7º mês, durante todos esses anos? Aí fala que nesse momento a palavra de Deus, ela veio para o profeta Zacarias. E o profeta Zacarias falou não só para os sacerdotes, mas para o mundo, para todos. Lá fala, e a palavra do Senhor veio a Zacarias, ele falou a todos e para os sacerdotes. Quando vocês jejuaram no 5º e no 7º mês, durante os últimos 70 anos, foi para mim que vocês jejuaram? Quando comestes e quando vocês bebestes, não foram para vocês? Certo? Quando vocês ficaram aí sem comer, esse tempo todo, vocês falam que é para mim, mas quando vocês comeram, quando vocês beberam, não foram para vocês? E ele ainda pergunta, Deus perguntando pela boca do profeta, foi por acaso esse o jejum que eu instituí? Por acaso o jejum que eu instituí não foi que vocês tirem as amordaças da iniquidade? Que vocês parem com o jugo? Que vocês deem de comer para os famintos? Que cada um não julgue, não maltrate, não oprima o seu irmão? Não é esse o jejum que eu pedi? Então como é que vocês vêm falando que é ficar sem comer? Então Deus já deu a resposta. O jejum que ele quer é o quê, Emerson? O próximo. Justiça com o próximo. Piedade. É isso que ele pede. E isso responde à pergunta. Porque muitas pessoas no passado, por exemplo, eu dei exemplo de Daniel. Eu dei exemplo de Davi. E muitos que fizeram jejum, não é necessariamente o estado de jejum deles sem comer que atingiu a Deus. Sim. Não foi isso. Sim. Isso acompanhou. O que acompanhou, que é a resposta para o caso de Manassés. Porque Manassés estava com o coração quebrantado. Orou a Deus e Deus teve o quê? Compaixão dele. Importou se Manassés estava em jejum ou não? Agora, se ele estivesse em jejum, ia acontecer a mesma coisa? Ia, porque não é o fato de ficar sem comer que leva a súplica da pessoa para Deus. Um grande exemplo disso também, Emerson, ocorreu um pouco antes com o profeta Isaías. Porque na época do profeta Isaías, o povo estava fazendo jejum e Deus não respondia. E eles ficavam, não, mas nós jejuamos, o Senhor não responde. Nós ficamos sem comer, tal, o Senhor não responde, nós ficamos debaixo de cinza, de saco, e o Senhor não nos responde. Aí a palavra do Senhor veio pela boca do profeta Isaías, fazendo a mesma pergunta que mais tarde ele fez em Zacarias, igual eu citei aqui agora. Ele fala para o povo, olha, por acaso foi esse o jejum que eu pedi, o dia que o homem aflige a sua alma, que ele se dobra como junco, que ele deita debaixo de saco, de pano de saco e de cinza? Por acaso foi esse o jejum que eu pedi? O jejum que eu pedi foi para que vocês tirem as amordaças da injustiça, que vocês não oprimam seus irmãos, que vocês tenham um trato justo. E ainda ele continua, que vocês deem de comer aos famintos, que vocês tragam para suas casas aqueles que estão nus, né? Não tampar os olhos para aqueles que estão nus, ou seja, aqueles que não têm nada, para vocês não negarem o direito ao órfão, viúvo e estrangeiro. E aí vem a resposta de Deus que é maravilhosa, porque se vocês fizerem isso,
aí a justiça de vocês irão à sua frente e a glória de Deus irão à sua retaguarda. E vocês clamarão e ele responderá, eis-me aqui. Amém. Amém. Dizendo, porque jejuamos nós, e tu não atentas para isso. Porque afligimos as nossas almas, e tu não o sabes. Eis que no dia em que jejuais achais o vosso próprio contentamento, e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais, e para ferirdes com punho iníquo, não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que eu escolheria, que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a sua cabeça como junco, e estenda debaixo de si saco e cinza. Chamarias tu a isto jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixas livres os oprimidos, e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres abandonados, e, quando vires o nu, o cubras, e não te escondas da tua carne? Então romperá a tua luz como alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá, gritarás, e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo, e o falar iniquamente, e se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares áridos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial, cujas águas nunca faltam. E do mesmo modo, Emerson, que ele respondeu para Isaías, ele respondeu para todo mundo. A luz da justiça de Cornélio brilhou porque ele estava fazendo uma coisa o quê? Para o próximo. Não é que Isaías citou? Que dê de comer, e Zacarias também citou, que deem de comer aos famintos? Não foi o que Cornélio fez com as esmolas e com as orações? Então Deus atendeu o jejum, porque não necessariamente eles ficaram sem comer, mas eles praticaram o jejum que Deus pede. Ele não pede para você ficar sem comer. Ele foi muito claro lá em Zacarias, porque como você come é para você. E quando você fica sem comer, você fala que é para ele? Não, o jejum que ele pede é que você tenha justiça com o próximo. Que você dê de comer aos famintos. Que você tire o jugo desigual. Inclusive no texto fala que você pare com os apontamentos. O dedo lá fala que não pare de apontar o dedo. Pare de julgar o seu irmão. É esse o jejum que ele pede. E muitos fizeram isso. Comendo ou sem comer. Não alterou em nada, porque o jejum que agrada a Deus é este. Para completar essa situação, e ratificando isso tudo que eu estou te falando, só mais um exemplo. O exemplo de Jonas em Nínive, que aí já ilustra isso tudo que eu estou te falando. Porque Jonas pregou em Nínive querendo que o povo não arrependesse. Só que, para surpresa dele, o povo arrependeu. E aí o rei, o governante lá, baixou um decreto para todo mundo. Vão ficar todo mundo sem comer, inclusive os animais, os bois, todo mundo. E além disso, nós vamos nos cobrir de pano de saco e de cinza. Até aí tudo bem. É uma coisa humana, né? A pirraça que a pessoa faz. Só que aí vem um complemento do versículo, que ele fala, nós vamos ficar sem comer, homens, animais, vamos nos cobrir com pano de saco e cinza e vamos cada um arrepender das nossas maldades e vamos limpar as mãos da nossa violência. E você acha que Deus olhou, foi porque eles estavam de jejum, de pano de saco e de cinza, ou porque eles arrependeram do mau caminho e tiraram da mão dele toda a violência que tinha? Foi nisso que Deus atentou. Com certeza. E isso independia se eles pararem de comer, se eles estavam em jejum, se eles não estavam, não. Foi porque eles fizeram o jejum que agradava a Deus. Eles atiraram para cima e acertaram o passarinho, Emerson. Verdade. Né? Nós vamos ficar sem comer e vamos arrepender. Não, Deus olhou porque vocês arrependeram. Se vocês estavam comendo ou não, não importa. Aí nós vimos, porque o jejum, Emerson, no Antigo Testamento, até para vocês acompanharem, por que levava o motivo da pessoa ficar sem comer? Igual nós vimos lá em Isaías. Era tipo uma pirraça. Por exemplo, o pessoal lá de Baal, lá na época até do Elias, eles tinham aquela pirraça porque Baal não escutava eles, que eles gritavam, cortavam com telha, cortavam o corpo, não era?
E o pessoal, os judeus, eles tinham um exemplo seguinte: vamos ficar sem comer, vamos morrer de fome, vamos fazer pirraça até Deus responder a gente. Então era uma pirraça que faziam. E Jonas quis fazer essa pirraça depois que ele foi lá para a bobreira para morrer de insolação. Você está entendendo? Ele tentou ir lá, tentar chamar a atenção de Deus. Deus, não, você não teve pena dos cidadãos de Nínive que fizeram o jejum que eu queria, que eles arrependeram da maldade. Agora você quer fazer esse seu jejum de morrer em insolação para me pirraçar? É aquilo descrito em Coríntios 13, que se você der o seu corpo para ser queimado sem amor, de nada aproveita. Otávio, muito bem explicado aí com relação ao verdadeiro jejum que realmente o Senhor Jesus pede para nós, né? Que é um jejum que é muito mais das coisas que fazem mal para o próximo, né? E também uma dedicação para que o próximo seja também acolhido, seja atendido pelos nossos atos, né? Uma palavra que você falou que eu achei muito interessante com relação à pirraça, né? Que muitas vezes é feito, né? É feito um jejum, a pessoa cobrando que o Senhor Jesus responda a ela através daquela abstinência dela, e geralmente é comida, né? A primeira coisa que é feita, né? E a pessoa fica pirraçando, né? O Senhor até que a resposta vem. E o interessante é que o que você colocou para a gente aí é que alguns fizeram essa pirraça, mas também fizeram o que o Senhor pedira, né? Isso. E o interessante é que às vezes é olhado a pirraça e não o que realmente o Senhor pede, né? Sim. Foi principalmente no caso de Jonas aí que você tratou. Otávio, mas eu queria para um assunto, uma outra história que acontece agora já no Novo Testamento. Sim. Aquela história de que os discípulos estavam tendo um problema, não estavam conseguindo expulsar um demônio que estava, né, num rapaz, e o Senhor chega e né, expulsa o demônio, mas no final o Senhor fala uma coisa interessante, que aquela casta, né, não sairia se não fosse por meio de oração e jejum. Como é isso? O que o Senhor estava querendo falar para nós? Simples. Isso eu falo simples hoje, mas assim, foi muito tempo para a me absorver essa situação. Pelo tempo de religioso, essa situação toda. E hoje é muito claro. Nós citamos 2 exemplos. O jejum na visão do homem, que é ficar sem comer, que é dobrar o corpo como um junco. O junco é aquela árvorezinha que fica inclinada, né? Aquilo é o junco. E que a pessoa se colocava sobre pano de saco e sobre cinzas. Esse é o jejum na visão do homem. O jejum que nós temos na visão de Deus parte do princípio da pessoa ser quebrantada, da pessoa ter justiça com o próximo, da pessoa dar de comer aos famintos, para a pessoa não oprimir o órfão estrangeiro necessitado, para a pessoa ser humilde perante a Deus. Esse é o jejum que Deus pede, certo? E isso que nós vimos, Emerson, nós temos que entender o seguinte: antes de Jesus responder a eles que tinha uma casta de demônios que sai com oração e com jejum, nós temos que entender o quê? Jesus é Deus. E qual que é o jejum que Deus quer, não é isso? Então, quando ele falou que tem uma casta de demônios que sai com oração e jejum, o jejum que ele está falando não é ficar sem comer, não. Senão ia ser muito incoerente, Emerson, porque em Mateus fala que Jesus teve compaixão do povo que seguia ele, que estava em jejum, sem comer, e não queria despedir o povo sem comida para eles não desfalecerem durante o caminho. Sim. Aí imagina Jesus dar para aquele povo de comer, eles chegam, aparece um endemoniado e eles não conseguem expulsar. E tá vendo? Jesus deu a gente comida, agora não conseguimos expulsar esses demônios. É igual a história do vinho. Incoerente. É igual a história do vinho. Não se pode tomar vinho. Jesus transformava em vinho. Jesus ia dar alguma coisa que não podia? Verdade. Então, do mesmo modo, Jesus fez a multiplicação. Se Jesus pudesse, alimentava aquele povo todo dia. Certo? Então, o jejum que Jesus estava falando, que expulsa aquela casta de demônios, é cumprindo o quê?
o jejum que Deus pede. Porque, Emerson, a caça de demônios que ele se refere é uma caça de demônios, como, entre aspas, mais inteligente, que consegue ter percepções das coisas. Um exemplo muito grande, um exemplo que nós temos disso é em Atos dos Apóstolos. Quando os filhos dos sacerdotes viram Paulo expulsando o demônio, eles quiseram ir lá expulsar para fazer o quê? Negócio. Pergunta, foi por amor que eles estavam indo lá expulsar o demônio? Por amor à pessoa? Não, foi por ganância. Tanto que eles chegaram e falaram, ó, em nome desse tal de Paulo e desse tal de Jesus, nós mandamos você sair, demônio. E o demônio respondeu, nós conhecemos Paulo e nós conhecemos Jesus, mas vós quem sois, filhos de sacerdote? E o que? O demônio voou em cima deles, arrancaram a roupa deles, eles tiveram que ir embora nus pela cidade. Porque eles foram com o espírito do jejum que Deus pede? Não. Eles foram com o espírito de ganância. De ganância. Aí no contexto que você me perguntou, Thaleson, mas eram os apóstolos. Eram os apóstolos. Mas naquele momento os apóstolos não entenderam literalmente a mensagem de Jesus. Porque outra coisa que nós temos que separar, nós estamos dando esse exemplo, porque na Bíblia está lá na divisão, Novo e Velho Testamento. Na Bíblia, isso que nós estamos citando é Novo Testamento. Embora nós sabemos que a nova aliança mesmo começou com a morte de Jesus. E o que acontece é o seguinte, Emerson, que, como igual eu falei que os discípulos ainda não entenderam, se a gente volta um pouquinho antes, vamos lá em Lucas 9, do capítulo 9, no verso 46, já começa. Os discípulos estavam disputando entre eles quem era o maior. E Jesus percebeu isso e trouxe uma criancinha lá. Deu o exemplo da criancinha e falou com os discípulos, aquele dentre vós for o menor, esse será o maior. E na sequência, Emerson, Jesus precisava, para se cumprir as profecias, voltar para Jerusalém. E aí eles iriam ter que passar ali por onde eles estavam indo, eles tinham que passar em Samaria. E era costume mandar mensageiros para colocar o terreno. Mandou 2 mensageiros lá em Samaria, falou, ó, Jesus está vindo aí, vai repousar aí e tal. E eles não queriam que Jesus fosse para lá. E essa informação chegou em Jesus com os discípulos. Eles chegaram e falaram, ó, Jesus, eles não querem que vocês vão para lá, para Samaria, não. Aí João e Tiago falaram com Jesus, Jesus, você não quer que nós demos ordem e que caia fogo e que consuma toda aquela Samaria? Aí Jesus respondeu para eles, de que espírito vós sois? Verdade. Vocês não sabem que o Filho do Homem veio para salvar vidas e não para destruir? E passando isso, veio o exemplo que eles foram lá expulsar os demônios. E antes de Jesus falar que essa caça de demônios não sai por oração e jejum, Jesus explicou primeiro. Porque primeiro, quando os discípulos vieram e falaram, Jesus, por que nós não conseguimos expulsar os demônios? E Jesus respondeu para eles, por causa da pequenez da sua fé. Porque naquele momento eles ainda não sabiam de que espírito eles eram. Sim. Porque eles ainda tinham o espírito de quem era maior. Eles ainda tinham o espírito de mandar cair fogo do céu e consumir tudo. De vingança. Né? De vingança. Entendeu? Então como é que você vai, por amor a uma pessoa, expulsar um demônio, mas você está pensando na ganância igual o filho do sacerdote em Atos dos Apóstolos? Ou o cara, mesmo sendo discípulo, gente, discípulo de Jesus, não é igual discípulo é hoje que o povo fala que é discípulo de Jesus, não. Que tem um cargo hierárquico na igreja, que recebe os dízimos e tudo, não. Era quem seguia. Tinha privilégio nenhum para a sociedade. Você está entendendo? Os discípulos. E eles estavam em processo de quê? De entender o evangelho. Se não fosse para se explicar o evangelho, Jesus não teria vindo. Entendeu, Emerson? Então foi por isso que eles não expulsaram os demônios. Jesus respondeu, por causa da pequenez da fé deles. E que aquela casta de demônios, ela só saía por oração e jejum. Ficar sem comer, que é o jejum? Não, é o jejum que ele quer, amor ao próximo, piedade, humildade. Você entende? Como é que você vai expulsar um demônio com o espírito de raiva da pessoa? Porque tem essa casta de demônio que reconhece isso. Verdade. O demônio sabia que a intenção ali não era de amor, né? Era uma intenção totalmente diferente, né? O pensamento ali dos discípulos ali ainda, pelo menos naquele momento, não estava alinhado ainda com Jesus. Ainda. Isso.
E uma das coisas que a pessoa tem que entender, Emerson, que Jesus veio como homem. E como homem, de tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele tinha um sistema fisiológico igual de todos os homens. Então Jesus tinha fome, né? Jesus tinha sede. Vocês acham, aí eu chamo vocês a pensarem, a mente de Cristo. Vocês acham que se Jesus tivesse com a barriga cheia e encontrado o gadareno que tinha uma legião de demônios, Jesus não ia expulsar? Boa pergunta, né? Verdade. Ah, não vou expulsar essa caça de demônio não, que eu acabei de jantar. Ia expulsar da mesma maneira. Pense, gente, pelo amor de Deus, Deus não é pequeno não, Ele é grande. Jesus não ia expulsar um demônio porque estava de barriga cheia. Ou um apóstolo não ia expulsar um demônio porque estava com a barriga cheia. Pelo amor de Deus, para de pensar, isso é paganismo. Verdade. É transformar Deus numa caixinha pequena. Verdade. Sendo que já deixou claro em Isaías, tá aí os textos para vocês lerem, Isaías, Zacarias, ele fala o jejum que ele quer e é o jejum que Jesus estava tentando mostrar para eles. Porque ficar sem comer, porque você com a barriga cheia ou com a barriga vazia, não interfere em nada para Deus, porque para Deus não é o que você come, porque o que você come, como o próprio Jesus disse, entra pelo ventre e sai. Sim. O que fica é o que sai da sua boca. É isso que fica. Você está entendendo? É isso que fica. Então, se você está com a barriga cheia ou com a barriga vazia para Deus, o que importa para Ele não é o que você come, o que importa é o que você é e o que você está praticando, com ação. Você está entendendo? Porque, como eu citei o caso de Esté, que o povo fez jejum, você acha que se o povo tivesse feito jejum e a Esté não tivesse ido até a presença do rei Assuero, ele tinha salvado os judeus lá? Se eles tivessem ficado só jejuando? Alguma coisa ia tocar no rei lá, ele ia arrepender? Não, porque ela foi. Por que o povo de Nínive Deus arrependeu de destruir lá? Foi porque eles ficaram sem comer? Não, porque eles arrependeram. Tudo é ação. Não é o que você come que te define, mas é o que você pratica, as suas ações. Com certeza. Otávio, muito bem explicado, mas para finalizar, eu queria que você falasse sobre aquele momento que os fariseus fazem uma acusação a Jesus, falando que os discípulos de Jesus não jejuavam, mas os de João Batista jejuavam. Por que isso? Porque os discípulos de Jesus não jejuavam, os de João Batista jejuavam, e também por que foi feita essa acusação, né? Isso. Ô Emerson, isso vai te responder a primeira pergunta que você fez, lá no início, assim, no meio do vídeo, que foi a respeito do... Quando Jesus instruiu a pessoa quando fazer jejum, a pessoa ter o melhor semblante, né? Porque do mesmo modo que nós falamos que Deus não pedimos isso não impede da pessoa fazer. Você está entendendo? Porque, do mesmo jeito que Deus falou em Amós capítulo 4, que ele não está pedindo música, ele não está pedindo reunião solene, mas nós não gostamos de cantar? Nós não gostamos de nos reunir? Sim. Tem gente que às vezes quer ficar sem comer e ficando sem comer fica o dia inteiro pensando em Deus ou em coisas boas que talvez para ela é bom. Porque ela faz por conta própria. Não porque Deus pediu. Então, do mesmo modo, quando eles já vieram já falando jejum no sentido de ficar sem comer. Sem comer, né? Olha, nós, os fariseus, nós ficamos sem comer para Deus. E os discípulos de João Batista também ficam sem comer para Deus. E como Jesus já denunciava eles, os fariseus, que quando eles ficavam sem comer para Deus, né, no caso o jejum deles, eles ficavam mostrando para o povo aquele ar de piedade, de fome, para o povo ter compaixão, de sofrimento. Então Jesus foi na pergunta deles. Aí Jesus falou isso aí. Podem os discípulos, os convidados, ficarem tristes na presença do noivo? Podem. Porque haverá dias em que o noivo será tirado. E então eles jejuarão. Mas Jesus falou no jejuarão no tom da pergunta deles. Sim. Que eles vão ficar tristes, vão ficar sem comer. Dias. Jesus não falou séculos. Jesus não falou milênios. É só ele falou dias. Ali, né? É a pergunta de hoje. Jesus está vivo para você ou ele está sepultado? Se ele está vivo e a presença dele
ela é real, o Espírito Santo é real, por que você fica triste? Na presença do noivo. Na presença do noivo. Houve dias, 3, que ele ficou debaixo da terra, vocês lembram? Ele foi crucificado, desceu, passou 3 dias, ele ressuscitou. Nesses 3 dias, eles lamentaram a morte dele. Ficaram tristes. E só de lá para cá da ressurreição, ele está vivo e está com a gente, a presença dele é viva. Com certeza. E outra coisa, quando eu falei com você que aquele pessoal tinha um jejum no tom de pirraça, é porque ansiavam o quê? Alguma coisa. Não era? Antigamente era por causa de chuva, querendo chuva. Sim. Ou por causa de alimento, ou por causa de conquista, ou por causa de glória, ou por causa de uma cura. Não era? Não tinha um objetivo? Por que os discípulos de Jesus jejuam, entre aspas, pedindo Deus algo, sendo que com a morte de Jesus nós já conquistamos tudo? Tudo, né? Está consumado é Está o principal. consumado! É a passagem para a vida eterna. Pô, mas se você quer uma vida boa, que tudo se realize, tudo para você nessa vida, que tudo dê certo, para que vida eterna se esse mundo aqui é um paraíso? Ah, Thales, mas a gente não pode falar isso não. Hoje, Emerson, nós temos o privilégio de estarmos com a nossa barriguinha cheia. Nós estamos gravando um vídeo aqui com a barriga cheia, nós jantamos, né? Nós tomamos água. Quando acabarmos esse vídeo, nós fomos para nossas casas, nós temos uma cama para deitar. Milhões de pessoas na Terra não têm isso. Não tem o que comer, não tem o que beber, não tem onde deitar. E a vida eterna é uma coisa que vai ser boa para quem? É para um, é para dois, é para todo mundo. Todos, né? Então Jesus conquistou o máximo. Ele garantiu nossa passagem para a vida eterna. Não só a minha, do Emerson, mas a do mundo inteiro. Porque do mesmo modo que ele falou para Tião e Tiago, João e Tiago, que eles queriam lá botar fogo em Samaria, ele falou, o Filho do Homem, ele não veio para destruir, ele veio para salvar vidas. Então nós aguardamos ele, nós aguardamos a vida eterna. E vivemos aqui de acordo com o evangelho que foi pregado, para nós vivermos aqui, para nós aguentarmos a espera desse dia. Porque esse é o alvo. Você está entendendo, Emerson? Com certeza. Era nisso que os discípulos depois começaram e entenderam e começaram a praticar e começaram a ensinar pelo mundo. Então é isso quando ele falou para os fariseus, podem meus discípulos jejuarem sendo que eu estou com eles. Eles têm um noivo. Podem eles jejuarem para pedir alguma coisa sendo que eu já dei eles tudo. Porque a promessa de Deus para nós é esta, a vida eterna. Porque o que garante o homem conquistar o mundo inteiro e perder a sua alma? Verdade. É muito boa explicação. Acho que todos nós entendemos qual que é realmente o jejum que Deus pede, né? Que esse vídeo possa ser compartilhado para várias pessoas, para que a gente faça realmente o verdadeiro jejum, né? Que são das coisas que nos atrapalham, são das coisas que fazem mal para o nosso próximo. E com isso também a gente possa fazer cada vez mais o bem, né? Isso. E como Paulo mesmo fala, que nós nunca nos cansemos, né? De fazer o bem. De fazer o bem. Valeu, Thaleson. Pessoal, não se esqueçam de curtir o nosso vídeo, de compartilhar, tá bom? E se inscrever no canal. Um abraço e até o próximo vídeo.